Quero cumprimentar a todos com a santa paz do Senhor. Quero começar agradecendo por pertencermos ao povo de Jesus. Agradecer pelos livramentos e proteção, pois sabemos que nada foge do teu controle, Senhor. E agradeço pelo cuidado com as nossas famílias, pelas pessoas que foram curadas desse vírus e alcançadas pela tua santa palavra. Agradeço que mesmo em meio a essa guerra, pois sei que tudo tem um propósito, Senhor. Então enviamos o teu Espírito Santo e que o mundo conheça a tua palavra e venha se render a ti nessa noite. Perdoa-nos, ó Pai, pelos nossos pecados e fraqueza, de tudo que lhe entristece o coração e tudo que impede o teu povo de te seguir e adorar-te. Pai, diante de ti rogo mais uma vez pelo teu auxílio. Envia teus anjos, pois sabemos que estamos em meio a uma guerra espiritual. Que teus anjos guerreiem por nós contra esse mal que vem ceifando tantas vidas. Acampa, Senhor, os teus anjos em nossos lares, Pai amado, Pai querido, nas empresas, nos comércios, nos hospitais, e alcance e proteja a vida dos médicos, dos enfermeiros, das pessoas que trabalham na limpeza. Ó Senhor, guarda essas vidas, Pai. Abençoa, Senhor, a nossa Mariporã, abençoa o Brasil, o nosso planeta Terra, que chora pelos teus mortos, e livra, Pai, a terra dessa pandemia. Nos dê mais uma oportunidade, Pai, de mudarmos e rendermos a Ti. Sei que tudo isso é para que teu povo desperte e reconheça que só o Senhor é Deus. Que venha, Senhor, buscar mais de Ti. Que nós possamos a todo tempo buscar a Ti. E que depois que tudo isso acabar, Pai amado, Pai querido, que haja um derramamento de um vinho novo. Que possamos sair fortalecido, Pai, de tudo isso. Não permitas, ó Deus, que percamos os nossos valores. Que o nosso amor não se esfrie. Que possamos proclamar a Tua santa palavra. Abençoa a Tua igreja, Pai, abençoa os Teus pastores. Oh, Pai amado, abençoe a todos os Teus filhos, Pai. Fortalece mesmo, Pai. Dê sabedoria, Pai, aos governantes, Pai amado, Pai querido. Que eles possam descobrir uma estratégia, Pai, para controlar tudo isso. Que já te agradeço, Pai amado, Pai querido, pelo alimento espiritual que nos dará nessa noite. E creio que nesta noite nos cobrirá com a Tua graça, com a Tua proteção, nos livrará, Pai, de todo ataque, Pai, das trevas, nos livrará desse mal, Pai amado, que rodeia o mundo. Abençoa cada um, Pai, a cada um, Senhor Jesus, protegendo, livrando. E eu te agradeço, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vivo pelo Senhor e para o Senhor vivo, Jesus. No Teu Espírito Santo me consolo e me guio na Tua luz, na Tua luz, na Tua luz. Dele para Ele são todas as coisas, a Ele a glória, a Ele a glória.
escolho adorar quem tanto me amou. A Ele a glória, 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 a Ele a glória. A paz do Senhor, igreja, amada igreja do Senhor. Convido os irmãos a abrir as vossas Bíblias em Salmos, capítulo 28. Vamos ler a partir do versículo 6, amém? Diz assim a palavra do Senhor: Bendito seja o Senhor, porque ouviu as vozes súplices. O Senhor é a minha força e meu escudo. Nele o meu coração confia. Nele fui socorrido. Por isso, o meu coração exulta, e com o meu cântico o louvarei. O Senhor é a força do seu povo, o refúgio salvador de seu ungido. Amém? Glória a Deus, amada igreja do Senhor. Igreja, vamos repetir o versículo 7? Diz assim o versículo 7. O Senhor é a minha força e meu escudo. Nele o meu coração confia. Nele fui socorrido, por isso o meu coração exulta, e com o meu cântico o louvarei. Glória a Deus! O Senhor é a minha e a sua força. O Senhor é o meu escudo e o seu escudo. Igreja do Senhor, nessa noite, venhamos a colocar a nossa confiança e o nosso coração em Deus. Amém? Aumente a sua TV, louve conosco, glorifique o nome santo do Senhor. É uma fase, mas é uma fase que estamos passando para meditação, para que venhamos a colocar a nossa mente em meditação e colocar também a nossa confiança, principalmente a nossa confiança no Senhor Jesus Cristo. Se tudo isso que eu falei para vocês não convenceram, vamos ler lá Salmo número 46, o versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Irmãos, a palavra de Deus, ela é sensacional, é espetacular. Não tem como não confiar e ficar guardado nesta palavra. Amém? Que os irmãos possam glorificar e exaltar o Senhor nesta noite. Amém? Glória a Deus, glorificado seja o teu nome, Senhor. Milagres, milagres, viverei milagres, cantarei milagres, porque só tu és o Deus de milagres, porque só Deus fez, porque só Deus faz milagres. Jesus caminhava em meio à multidão, estava ali à beira do caminho. Então a mulher que há 12 anos padecia de uma hemorragia, como ela sofria, gastou tudo que tinha com a medicina, mas soube que naquele dia passaria. O Todo-Poderoso homem de Nazaré então usou sua fé, tocou nas vestes de Jesus e
se deparou com o funeral e uma mulher que ali havia enterrado o seu marido e agora o seu filho. No cemitério a cova pronta já estava e os coveiros prontos para o enterro ali fazer. Não sabiam que o enterro naquele dia não iria acontecer. Jesus no funeral então mandou parar, tocou no esquife e o morto mandou levantar. O jovem ali Jesus ressuscitou e a multidão vendo aquilo começou a glorificar. Milagres, viverei milagres, cantarei milagres, porque só tu és o Deus de milagres, porque só Deus fez, porque só Deus faz, só Deus faz milagres. Seja curado, seja renovado, todo enterro hoje está sendo cancelado. Obra feita contra a tua família e tua casa, projetos do inferno estão sendo hoje quebrados. Laços de morte cai por terra agora, toda enfermidade cai por terra agora, toda maldição foi quebrada lá na cruz. Receba o teu milagre agora em nome de Jesus. Seja curado, seja renovado, todo enterro hoje está sendo cancelado. Obra feita contra a tua família e tua casa, projetos do inferno estão sendo hoje quebrados. Laços de morte cai por terra agora, toda enfermidade cai por terra agora, toda maldição foi quebrada lá na cruz. Receba o teu milagre agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Viverei milagres, cantarei milagres, porque só tu és o Deus de milagres, porque só Deus fez, porque só Deus faz, só Deus faz milagres, milagres, milagres. Paz do Senhor Jesus. Nesse momento vamos falar sobre dízimos e ofertas. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios 9, versículo 12, que diz assim: porque o serviço desta assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. Podemos ver aqui que através dos nossos dízimos e das nossas ofertas, além de ajudar aqueles que precisam, o nome do Senhor é glorificado, o nome do Senhor é exaltado. A igreja, ela tem algumas obrigações mensais a cumprir, alguns projetos que ela ajuda a manter, e tudo isso através da nossa contribuição, através dos nossos dízimos e através das nossas ofertas. Então, nesse momento, eu te convido, dizime na casa do Senhor, oferte na casa do Senhor. Você tem que ofertar e dizimar em terreno fértil, e essa casa é um terreno fértil. Ele veio como testemunha pra testificar. Luz divina resplandece para o mundo iluminar o caminho para
esperança para os seus, faz de escravos filhos para herdar um novo lar. Jesus, nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome.
Saúde, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Estamos aqui mais uma vez para juntos meditarmos um pouco na palavra do Senhor. E eu confesso que eu estou muito feliz por isso, por esse privilégio que Deus me deu, que Deus nos deu, de estarmos aprendendo um pouquinho mais sobre a palavra dele, estarmos conhecendo ele um pouquinho mais intimamente. Nosso Deus que é um Deus todo-poderoso, vitorioso, majestoso, grandioso. Ele tem colocado no meu coração um versículo na qual já é de conhecimento da igreja. Deus colocou também esse versículo no coração do pastor Alvino, e ele vem sendo comentado durante os nossos cultos. E eu quero dividir com os irmãos a parte que o Senhor tem falado comigo, que se encontra em Salmos 46, somente a parte B do versículo 11. Que diz da seguinte forma: o Deus de Jacó é o nosso refúgio. E confesso que na última quinta-feira, quando a nossa pastora Magnólia estava falando, ela também trouxe essa passagem e ardeu muito forte essa parte no meu coração. O Senhor falou muito comigo durante esses dias, ele tem falado muito comigo, e eu quero dividir com os irmãos justamente essa parte: o Deus de Jacó é o nosso refúgio. E muitas das vezes, quando a gente comenta o Deus de Jacó, mas quem foi o Deus de Jacó? Deus de Jacó, ele é o Todo-Poderoso. Lá em Deuteronômio, fala da seguinte forma: o Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti, e ele será contigo. Não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espantes. Esse é o Deus de Jacó. E esse também é o nosso Deus. E aqui, se a gente for olhar no Salmos 46... os versículos anteriores, os versos anteriores, veremos que vai destacar em outros pontos que o Deus de Jacó, o Deus de Jacó. E meditando um pouco sobre a história de Jacó, se a gente for um pouquinho mais além da história de Jacó, nós veremos que Jacó era filho de Isaac, era neto de Abraão. Abraão foi considerado como o pai da fé. E se nós vermos as histórias desses servos, desses homens, desses filhos de Deus perante Deus, nós vemos uma conduta de fé. Se formos olhar ali em Gênesis, veremos que quando o Senhor fala para Abraão deixar a terra dele, a parentela dele, e ir para um lugar que o Senhor ainda não tinha falado para ele qual que era, mas simplesmente falava para ele ir, a palavra nos traz que ele não questionou, ele não murmurou, ele simplesmente fez a vontade de Deus. Porque Abraão sabia da vontade do Deus que ele servia, ele conhece o Deus Altíssimo que ele serve. E ali, se a gente for olhar na história de Abraão, Deus não desamparou ele em momento algum. Se a gente vê também no momento que Abraão teve Isaac, o filho ali tão desejado, e um tempo depois o Senhor pede a vida de Isaac para Abraão. E Abraão também não questiona Deus. Abraão tão somente aceita a vontade de Deus, vai ali até o monte para poder oferecer os seus filhos em sacrifício. Mas é interessante que antes mesmo dele subir ao monte, quando ele fala para os servos ficarem em um determinado local, ele sinaliza: nós voltaremos. Então ali ele não sabia o que ia acontecer, ele só sabia que o Senhor tinha pedido o filho dele como um sacrifício, mas ele cria no Deus que ele servia. Então ele sabia que aquele Deus que concedeu aquele filho para ele poderia sim ter condições de trazer o seu filho à vida ou fazer algum outro milagre. E ali o Senhor fez, o Senhor proveu o cordeiro. E o Senhor ali provou a fé de Abraão. E Abraão ali, mais uma vez, ele teve prova de que o Deus que ele servia, o nosso Deus, ele não nos desampara. Se a gente for um pouquinho mais avante na história, nós iremos ver também que Isaac, ele também foi temente a Deus. E em um certo momento que o Senhor se encontra com Isaac, o Senhor fala da obediência que o pai dele tinha. Se a gente for olhar ali em Gênesis, no capítulo 26, versículo 5, fala da seguinte forma: porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandato, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. E ali, quando o Senhor teve esse encontro com Isaac,
Isaac estava passando, a região que Isaac morava ali estava passando por um cenário de fome, um cenário bem atípico, que só ocorreu anos à frente, na época de Abraão. E como eles estavam passando por essa dificuldade, Isaac decidiu ali se deslocar. E o destino dele seria o Egito. No entanto, o Senhor teve um encontro para com ele no meio do caminho e falou para Isaac que para ele ser fiel, assim como Abraão foi. E ali ele traz a passagem de Abraão falando que obedeceu e guardou os seus mandamentos. E assim Isaac também obedece à voz de Deus. Isaac não vai até o Egito, ele fica ali no meio do caminho, vamos dizer assim, obedecendo à voz de Deus. E se nós formos também um pouquinho mais adiante, agora entrando já na história de Jacó, se nós formos no versículo 28, verso 13, a parte B. E quando Isaac teve um sonho, e ali o Senhor falou com ele, e diz da seguinte forma: E eis que o Senhor estava acima dele e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaac. E ali o Senhor ele aparece na Bíblia, é o primeiro momento que a Bíblia relata que o Senhor falou com Jacó. E ali quando o Senhor falou com Jacó, ele falou com ele através de sonhos. E através desse sonho, logo em seguida, Jacó ele edifica um holocausto. E assim que ele edifica aquele holocausto, ele faz um voto para com Deus. Jacó nesse momento ele estava saindo da sua parentela e indo para o seu tio Labão. E ali quando o Senhor fala com ele nesse sonho e ele edifica esse altar, ele reconhece que o Senhor esteve ali com ele, que o Senhor está ali com ele, e ele faz um propósito para com Deus. E nesse propósito que ele fala para com Deus, ele fala para que se encontra também no capítulo 28, no versículo 20, ele fala da seguinte forma: Se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. E esse é o Deus que Jacó serviu, um Deus fiel, um Deus que deu o pão para ele comer, um Deus que deu veste para ele vestir, um Deus que guardou ele em todo o tempo que ele habitou ali com Labão, e um Deus que permitiu que ele voltasse à casa dos seus pais são e salvo. Esse Deus que Jacó serve, esse Deus que nós servimos, ele é um Deus de aliança, ele é um Deus de promessa, e ele é um Deus que conhece todas as coisas, ele sabe todas as coisas, ele pode fazer todas as coisas. E muitas das vezes a gente se encontra em algumas situações que acreditamos que não tenha saída, que não tenha jeito, não tenha alternativa. Mas no momento que a gente para e olha com os olhos espirituais, as coisas mudam. As coisas começam a fazer mais sentido, ou muitas das vezes as coisas nem começam a fazer sentido, mas nós sabemos que o nosso Deus ele pode todas as coisas. Se a gente for continuar vendo ali a história de Jacó, durante a estadia dele ali com Labão, ele teve algumas situações, algumas dificuldades, ele também não conhecia algumas regras ali dos locais, então Labão até enganou ele algumas vezes, mas ainda assim o Senhor se fez fiel para com a vida dele. E no momento que ele e Labão ali fizeram um acordo para que Jó recebesse o seu salário de acordo com os rebanhos, a princípio Jó começou com uma quantidade pequena do rebanho do Labão, mas ali o Senhor foi com ele, o Senhor foi dando estratégia para ele, o Senhor foi dando sabedoria e entendimento para Jacó. Mas isso tudo era porque Jacó confiava no Senhor. Isso tudo porque Jacó, ele deixou o caminho dele nas mãos do Senhor. E é o que a gente tem que fazer com as nossas vidas. Muitas das vezes vem essas adversidades, estamos enfrentando esse cenário do coronavírus. Mas qual tem sido o nosso refúgio? Em quem a gente tem depositado as nossas esperanças? Muitas das vezes a gente pode questionar, mas eu não estou podendo fazer isso ou aquilo. Antes eu poderia ir para a igreja, me unir com os irmãos. Hoje eu não posso.
Mas qual que era o valor que a gente dava quando tinha essa oportunidade? Quantas desculpas a gente já deu para não ir para a igreja? Hoje é uma situação que faz falta. Faz falta estar com os irmãos juntos, louvando e adorando a Deus. Mas mesmo a gente fazendo esse culto assim online, o Senhor ainda assim habita no lar, na vida de cada um de nós. Ele se faz presente na vida de cada um de nós. Então que nós venhamos aproveitar esses momentos para que possamos refletir o quanto a gente tem feito a obra do Senhor. O quão fiel nós temos sido para com o Senhor. Na história desses três aqui, de Abraão, Isaac e Jacó, nós vemos que eles foram servos fiéis a Deus. Que o Senhor falava para eles ir, eles iam. Que o Senhor falava para eles ficar, eles ficavam. E conosco? Nós temos estado atentos à voz do Senhor? Se a gente continuar aqui nessa parte que, se voltar na verdade um pouquinho, a parte que o Senhor teve o encontro com Jacó, veremos que Jacó estava atento à voz de Deus. Então quando o Senhor falou com ele, Jacó já ouviu. Assim também não foi diferente com Isaac. Com Abraão também foi da mesma forma. Os nossos ouvidos espirituais, como que eles estão nessa noite? Nós estamos atentos à voz do Senhor? Ou nós estamos apenas preocupados com o nosso bem-estar, com a nossa situação, independente do que Deus esteja falando para conosco? Ou será que nós só estamos atentos à voz do Senhor quando nós estamos passando por dificuldades? O nosso servir a Deus, ele tem que ser diário, ele tem que ser contínuo. Muitas das vezes nós estamos passando por essa situação e ficando mais retidos em casa. Mas quantas vezes a gente já não usou como desculpa que eu não tenho tempo para orar, eu não posso acordar de madrugada? Quantas situações? E agora, será que a gente tem um pouco mais de tempo? Eu tenho trabalhado remoto, não mudou muita coisa, mas eu gastava um tempo para ir ao trabalho e para voltar do trabalho. E esse tempo? Será que eu tenho já me entretido com outra coisa ou tenho aproveitado para me aproximar mais de Deus, conhecer mais a Deus e buscar mais a face de Deus? Porque a palavra do Senhor fala que nós pecamos por não conhecer as Escrituras. Será que nós temos dedicado agora esse tempo a mais para conhecer as Escrituras e assim não cometer os pecados que nós cometemos hoje? Será que nós temos buscado mais a face de Deus? Ou mais uma vez a gente tem achado outras coisas e não tem dado prioridade para as coisas de Deus? Se a gente for olhar ali em Mateus, no capítulo 6, versículo 33, fala que é primeiro o reino dos céus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Se a gente for voltar aqui à situação de Jacó, Jacó faz um voto para com Deus. E Jacó ali, no momento que ele faz o voto, ele confia no Senhor e deixa o Senhor guiá-lo. E acontece toda essa situação do Senhor dar estratégia para Jacó. O Senhor dá sabedoria para ele. O Senhor dá entendimento para ele. O Senhor dá discernimento para ele. E o Senhor o ajuda ali a prosperar. O Senhor ajuda ali a prosperar de tal forma que quando Jacó saiu dali, Jacó tinha muitas coisas. No caso de rebanho, de gados. Jacó saiu com vamos dizer assim, uma recompensa muito grande. Não estou dizendo que só o fato de servir a Deus é prosperidade, vamos ser ricos, milionários, não. Isso aconteceu com Jacó. Talvez não aconteça conosco essa questão financeira. Mas espiritualmente, nós somos ricos. Mas nós talvez não tenhamos esse ganho financeiro, mas nós teremos o ganho no reino espiritual. E não tem coisa melhor do que o reino espiritual, porque lá no livro de Tiago fala que o ouro, a traça, tudo ficará. Mas nós não podemos ficar. Quando o Senhor vir, para onde estarão voltados os nossos corações? Para a correria terrena? Para o bem-estar terreno? Ou estará voltado para o crescimento espiritual? Para o amadurecimento espiritual? Se a gente for continuar vendo ali um pouco da história de Jacó,
E em Gênesis, no capítulo 31, versículo 13, nós teremos justamente esse cenário de Jacó estar atento à voz do Senhor. E ali o Senhor fala: eu sou o Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna, onde me tens feito o voto. Levanta-te agora, sai desta terra e toma a terra da tua parentela. Aqui é mais uma vez o cenário de Jacó estar atento à voz do Senhor. Entra já naquele contexto que eu havia sinalizado para os irmãos, que quando o Senhor ordenara, tanto Jacó, quanto Isaac, quanto Abraão, não questionavam. Eles tão somente seguiam. Se a gente ler um pouquinho mais à frente, no versículo 11, é relatado que em sonho o anjo chama Jacó e Jacó responde: eis-me aqui. Esse é o sinal de estar atento à voz do Senhor. Então, na primeira chamada que o Senhor fez ali, Jacó já se fez presente. Jacó falou: eis-me aqui, Senhor. A Bíblia não relata, mas podemos dizer que Jacó falou: eis-me aqui, fala que teu servo ouve. E Jacó tão somente estava atento à voz do Senhor, porque ele tinha intimidade para com Deus. A Bíblia aqui não relata as vezes que ele buscou a Deus, mas como que tem sido a nossa intimidade para com o Senhor? O Senhor tem falado e nós estamos atentos à voz dele, ou muitas das vezes o Senhor fala e a gente não ouve? Ou muitas das vezes a gente ouve, mas não quer dar ouvidos, porque aparentemente o Senhor está nos dando uma direção na qual, segundo os nossos olhos carnais, não seria a melhor alternativa. Ou a gente tem sim sido fiel para com o Senhor, tem ouvido a voz dele, não só ouvido, mas praticado os ensinos do Senhor. Nós temos recebido diversos ensinos. A nossa igreja, ela traz a doutrina. Nós podemos agradecer a Deus por isso, pelos conhecimentos que nós obtemos com os nossos pastores, com os presbíteros, com os diáconos. E o que nós temos feito com esse conhecimento? Nós temos ido para o culto, ouvido a palavra e no dia seguinte se comportado da mesma forma? Ou a gente realmente tem aprendido, praticado, tem pedido direção a Deus para poder entender os ensinos dele e ali conseguir melhorar, estarmos mais próximos de Deus, termos uma vida mais íntima de Deus? Este Deus que guardou Jacó, que abençoou Jacó, ele é o nosso Deus. E ele se faz presente aqui hoje. Esse Deus, ele se faz presente aqui hoje, e lá na época de Jacó, ele teve um encontro para com Jacó. Se a gente for ver em Gênesis também, em Gênesis no capítulo 32, sinaliza que o Senhor teve um encontro ali para com Jacó. No momento que Jacó retornava para a tua casa, fala que ele teve um encontro ali, e ele agradece a Deus por esse encontro. Ele fala que ele viu a face do Senhor. Quantas vezes nós oramos e nós sentimos a presença de Deus? Quantas vezes nós paramos para orar e falar: Senhor, hoje eu não quero falar nada, eu só quero ouvir a tua voz. Muitas das vezes a gente para orar, o pessoal até questiona: ah, não, mas eu oro. Ah, não, eu oro 2 horas, 3 horas. Mas desse tempo, quanto tempo realmente a gente tem dedicado para conversar com Deus? A oração é tão somente uma conversa. A oração é tão somente a gente falar com Todo-Poderoso. Mas quantas vezes a gente para ajoelhar e deixa de pedir e só agradece? Ou muitas das vezes a gente, além de agradecer, dedica um tempo ali na oração para sentir a palavra, ouvir a voz do Senhor, sentir a presença de Deus. Quantas vezes a gente tem ajoelhado para orar e levanta da mesma forma? Quando estamos na presença de Deus, algo novo acontece. Nós somos renovados, nós somos restaurados, nós somos enchidos da graça do Senhor, do poder de Deus, independente da situação que esteja acontecendo lá fora.
Se formos ali no livro de Daniel, quando foi feito o mandato para que ninguém adorasse um outro Deus, Daniel não se importou para o que estava acontecendo lá fora. Nos horários das orações, Daniel ajoelhava ali e falava com o nosso Deus. E falava ali com o Todo-Poderoso. E no momento que o pessoal soube disso, o rei mandou ali o exército para para prender Daniel. E tinha ali um servo dele com ele. E veio toda aquela adversidade, Daniel ele estava calmo. Ele estava tranquilo. Porque ele sabia que o Senhor estava com ele. O jovem ali naquela situação ele não sabia, porque os olhos espirituais deles não estavam abertos. Mas no momento que Daniel pede para o Senhor abrir os olhos espirituais ali daquele jovem, o jovem começa a ver ali que ao derredor deles tinha aquele exército, mas que ao redor estavam os anjos do Senhor guardando a cada um deles. E conosco não é diferente. No momento que nós dedicamos a nossa vida ao Senhor, no momento que nós edificamos ao Senhor, no momento que nós adoramos ao Senhor, no momento que nós deixamos o Senhor tomar conta das nossas vidas, e sim, fazemos igual é falado ali em Mateus, no capítulo 6, versículo 33, buscando primeiro o reino dos céus, aí as coisas começam a mudar. Aí a gente começa a ser restaurado. Nós começamos a dar importância para o reino espiritual. Nós começamos a querer ser batizados pelo Espírito Santo. Quantas vezes a gente já orou pedindo batismo com o Espírito Santo? Muitas das vezes a pessoa é batizada, mas quanto tempo não fala em línguas estranhas? Há quanto tempo a pessoa ali ela não é renovada com o Espírito Santo? Ou muitas das vezes a pessoa ainda não tem o batismo. Mas por que não temos o batismo? Ou por que demoramos para ser renovados? O Senhor fala, buscar-me-ei e me encontrareis quando me buscaste de todo o vosso coração. Qual tem sido a nossa prioridade? Qual tem sido o nosso foco nesses últimos dias? Independente da situação adversa, o Senhor, Ele pode todas as coisas. Lá em Eclesiastes, no capítulo 3, fala que todas as coisas, há um tempo determinado para todas as coisas debaixo dos céus. Então, se nós estamos passando por essa situação, é porque o Senhor permitiu. Não sabemos ainda o motivo pelo qual Ele permitiu estarmos passando por esse cenário, talvez a gente não saiba. Mas uma coisa que a gente pode fazer é refletir. Uma coisa que a gente pode fazer é aproveitar esse tempo a mais que nós estamos tendo e buscar a face de Deus. Buscar o batismo com o Espírito Santo. Buscar a renovação. Buscar os dons espirituais. Quantas vezes a gente tem orado e tem pedido a Deus os dons espirituais? É muito fácil a gente parar, ajoelhar e falar, Senhor, eu preciso disso. Senhor, eu estou com essa dificuldade financeira. Senhor, eu tenho aquilo outro para resolver. Mas quantas das vezes a gente fala, Senhor, me enche com teu Espírito Santo. Senhor, eu ainda não tenho dom de línguas, eu quero falar em línguas. Senhor, eu não tenho dom de restauração. Senhor, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo espiritual. Senhor, me renova, me dê dons espirituais. Me usa como tu queres, Senhor, eis-me aqui. Envia-me a mim. Quantas vezes a gente tem mantido esse foco nas orações? Esse Deus de Jacó, Ele não mudou. Se nós olharmos a Bíblia toda, desde Gênesis a Apocalipse, o Senhor permanece o mesmo. Mas nós mudamos. Paulo fala para sermos imitadores dele, assim como ele é imitador de Cristo. O quanto a gente tem aprendido da palavra do Senhor, o quanto nós temos tentado ser imitador de Cristo. Quantas limitações nós temos colocados para isso? Que a partir dessa noite a gente pare de colocar esses obstáculos. Que a partir dessa noite a gente venha aproveitar mais o nosso tempo para com Deus. Que a partir dessa noite a gente venha buscar mais intimidade para com Deus, buscar mais entendimento, mais conhecimento para com Deus. Porque se Deus não mudou, Ele permaneceu o mesmo.
E esse Deus que não mudou, ele fez todo esse... ele permaneceu fiel ali com Jacó. Ele fez todos esses milagres que a Bíblia relata, que abriu o Mar Vermelho, abriu o Rio Jordão. Colocaram uma nuvem ali para proteger o povo de Israel durante o dia do sol. Uma coluna de fogo durante a noite para livrar o povo de Israel do frio que é feito no deserto durante a noite. O Senhor que fez tantos milagres, ressuscitando, curando, libertando, salvando, batizando, ele não mudou. Se a gente vê ali a intimidade de Pedro e João, ali em Atos, no capítulo 3, ou no capítulo 6, se eu não me engano, quando um paralítico ali, ele pede dinheiro para eles, eles falam: eu não tenho ouro e não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta. E ali aquele paralítico, ele levantou, tão somente pela intimidade para que aqueles servos do Senhor tinham para com o Senhor. E que nos impede hoje de termos essa intimidade. O Senhor, ele permanece o mesmo. Mas nós temos que buscar isso. Nós temos que buscar mais a face de Deus. Nós temos que nos aproximar mais de Deus. Muitas das vezes vem essas adversidades. Na primeira adversidade nós já desconfiamos. Começamos a reclamar, começamos a murmurar. Mas a palavra fala que do que se queixa o homem, senão dos seus próprios pecados. Então que nessa noite a gente venha lembrar do quão grande é o Deus que nós servimos. Nós venhamos lembrar do que Deus fez para com a vida de Jacó, fez para com a vida de Isaac, de Abraão, de tantos outros ali na Bíblia. E Ele também pode fazer para conosco. Se nós formos lá, voltar em Salmos 46, fala: o Deus de Jacó é o nosso refúgio. E se nós formos olhar o significado de refúgio, é aquilo que serve para amparo, aquilo que serve para proteção. Então, o Deus de Jacó é a nossa proteção. O Deus de Jacó, ele é a nossa torre forte. Ele nos protege, ele nos guarda. O Deus de Jacó é o nosso Deus. O Deus a quem concedeu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Um Deus que, mesmo sabendo que nós não somos merecedores de misericórdia, ainda assim teve misericórdia para com nossas vidas. Um Deus que, mesmo conhecendo todas as nossas falhas e limitações, nos amou e nos ama. Um Deus que muitas das vezes nós damos as costas para Ele, mas Ele ainda assim permanece fiel. Nós erramos, nós falhamos, e muitas das vezes quando o irmão nosso olha, ele olha com aquele olhar julgando, mas Deus não. E quando a gente vem pedir desculpas, quando a gente entra na presença de Deus, o Senhor nos conforta. Nós sentimos o abraço do Senhor, nós sentimos o amparo do Senhor, nós sentimos a proteção dEle. Então por que temer? Tem acontecido tantas coisas, mas em que momento o Senhor nos desamparou? Vamos olhar na Bíblia e vamos procurar algum caso que o Senhor desamparou os teus. Jacó mesmo, quando ele fez esse voto para com Deus, vemos que ele estava saindo da casa dos seus pais, indo para Labão, e ele fez esse voto do Senhor guardar, dar pão, dar vestes e trazer ele em paz. E o Senhor trouxe Jacó em paz. O Senhor não desamparou Jacó em momento algum. O Senhor não desamparou Isaac em momento algum. O Senhor não desamparou Abraão em momento algum. Se olharmos toda a Bíblia, o Senhor não desamparou nenhum dos seus filhos em momento algum. E porque agora Ele iria nos desamparar? Porque agora seria diferente.
Então que a gente tão somente continue crendo no nosso Deus. Oh, aleluia! Bendito seja o nome do Senhor, que culto maravilhoso, que palavra que nós recebemos, nos encheu da graça. Ah, Senhor, meu Deus, muito obrigado por isso. Vamos orar, irmãos, agradecendo ao Senhor por esta ministração, agradecendo por Ele ter nos enchido da sua graça através da palavra. Senhor Deus e Pai soberano e eterno, queremos te agradecer, Senhor, por este culto maravilhoso que o Senhor nos deu no dia de hoje. Agradecer, meu Pai celestial, por tua presença, agradecer pelo Espírito Santo que nos fortalece, que nos ensina, que nos guia, que nos consola, meu Deus. Obrigado, meu Senhor. Obrigado por tua vontade sobre nossas vidas, porque se estamos no isolamento, meu Deus, é para buscarmos intimidade contigo. Se estamos, meu Pai, separados, buscando, meu Deus, uma consagração contigo, Deus, mas estamos em comunhão com a nossa família, buscando a tua presença, buscando, meu Pai, uma intimidade. Essa é a palavra, uma intimidade, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, por permitir que nós nos aproximemos cada vez mais diante de ti, que nos aproximemos mais da tua presença, Senhor. Muito obrigado, Senhor, nós te agradecemos em nome de Jesus. Oh, aleluia. Que a igreja levante as mãos. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a companhia consoladora do Espírito Santo seja com cada um de vocês, não só agora, mas para todos sempre. Todos digam amém. Bendito seja o nome do Senhor, louvado seja o Pai Celestial.